O milionário sussurrou: "Eu vou devagar." E tudo mudou naquele instante. Ninguém imaginava que aquelas palavras transformariam uma jovem humilde na mulher mais amada do mundo. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like porque o final vai te fazer acreditar no amor de novo. Rafael Costa havia esquecido como era estar verdadeiramente vivo até aquela manhã de setembro, quando o destino decidiu que seu carro de luxo quebrasse exatamente em frente a uma pequena floricultura no coração da Lapa. O motor do Mercedes preto tossiu 3 vezes antes de render-se completamente. O motorista saiu para inspecionar enquanto Rafael permanecia imóvel no banco traseiro, seus dedos tamborilando com impaciência sobre o couro italiano. Tinha uma reunião em 40 minutos com investidores de Dubai, contratos no valor de 50 milhões de reais, esperando sua assinatura, e o universo havia decidido parar naquele canto esquecido do Rio de Janeiro, onde as fachadas descascadas contavam histórias de séculos passados. Foi então que a viu. Mariana Silva saía da floricultura, carregando um balde de metal cheio de cravos vermelhos, seu avental verde manchado de terra úmida, seus cabelos escuros presos em uma trança desalinhada que o vento matinal desfazia caprichosamente. Tinha 23 anos, mas seus olhos castanho-escuros guardavam uma sabedoria que desafiava sua juventude. Suas mãos, pequenas mas fortes, acomodavam cada flor com uma delicadeza que Rafael jamais havia presenciado em nenhuma sala de reuniões, em nenhum evento de gala, em nenhum canto de seu mundo de cristal e aço. Ela começou a cantarolar uma melodia enquanto dispunha os cravos na mesa de exposição. Uma canção antiga que sua avó lhe cantava quando era criança, algo sobre amores impossíveis e luas que guardam segredos. Não havia notado o carro preto, nem o homem que a observava do interior, com a expressão de quem acaba de descobrir que o mundo é mais amplo do que jamais imaginou. O aroma chegou primeiro. Jasmim, terra molhada, a doçura sutil das gardênias que esperavam na entrada. Rafael, sem pensar, baixou o vidro. O perfume o envolveu como um abraço há muito esquecido, transportando-o para verões de infância no sítio de sua avó em Minas Gerais, antes de que o dinheiro se tornasse sua única medida de sucesso, antes de que esquecesse como era sentir a grama sob os pés descalços. Mariana ergueu o olhar nesse instante. Seus olhares se cruzaram através dos metros que separavam a mesa de flores do carro imóvel. Ela franziu o senho levemente, curiosa diante daquele homem de terno impecável que parecia tão fora de lugar em seu bairro quanto um lírio entre ervas daninhas. Mas havia algo em seus olhos cinzentos, algo que contradizia a frieza de sua aparência. Uma tristeza profunda, quase imperceptível, que ela reconheceu ao instante porque a havia visto tantas vezes em seu próprio espelho durante os anos difíceis. "Bom dia", disse ela. Sua voz clara como água de nascente. "Aconteceu algo com o carro?" Rafael piscou, surpreso de que ela lhe falasse diretamente. Em seu mundo, as pessoas esperavam ser abordadas. Não abordavam. As hierarquias invisíveis ditavam quem iniciava as conversas, e ele sempre estava no topo dessa pirâmide. Mas ali, naquela rua estreita, onde o sol matinal pintava sombras alongadas sobre as pedras portuguesas, as regras pareciam não se aplicar. "O motor", respondeu, e sua própria voz lhe soou estranha, mais suave do que o habitual. Parou sem aviso prévio. Mariana assentiu com naturalidade, como se Mercedes pretos quebrassem em frente à sua loja todos os dias. "Tem uma oficina a 2 ruas daqui, seu Geraldo. Diga que vem da parte da floricultura e ele vai te atender primeiro." Fez uma pausa, avaliando-o com uma franqueza que o desarmou. "Embora eu suponha que você esteja acostumado a ser atendido primeiro em todo lugar." Não havia malícia em suas palavras, apenas uma observação certeira que atravessou as camadas de armadura invisível que Rafael havia construído durante 38 anos de vida. Ele esboçou algo que pretendia ser um sorriso, mas que saiu mais parecido com uma careta de perplexidade. "Supõe bem", admitiu. "Mas hoje parece que o universo tem outros planos." Ela sorriu então, um sorriso amplo que iluminou seu rosto moreno e revelou uma covinha pequena em sua bochecha esquerda.
Era um sorriso sem cálculo, sem agenda, o tipo de sorriso que Rafael não havia recebido em anos, talvez em décadas. O universo costuma ter razão, disse Mariana voltando às suas flores. Embora demore para a gente entender. O motorista retornou informando que precisavam de um guincho. A reunião de Dubai teria que esperar. Os 50 milhões de reais ficaram suspensos em algum ponto entre a realidade e a irrelevância, enquanto Rafael observava aquela mulher desconhecida transformar simples flores em pequenas obras de arte. Sem saber muito bem porquê, caminhou até a mesa de exposição. Seus sapatos italianos brilhavam incongruentes sobre as pedras gastas. Mariana o olhou se aproximar sem surpresa, como se estivesse esperando por ele. "Procura algo em particular?" perguntou ela. Rafael contemplou os cravos, as margaridas, os jasmins que perfumavam o ar. Pensou em seu apartamento vazio em Ipanema, nas paredes brancas sem um único quadro, no silêncio que o recebia cada noite como uma reprovação muda. "Margaridas", disse finalmente. "Um buquê de margaridas." Mariana começou a selecionar as flores com movimentos precisos, seus dedos manchados de terra se movendo como se executassem uma dança ancestral. Rafael a observou em silêncio, consciente de que algo estava mudando dentro dele, algo que não conseguia nomear, mas que sentia com a certeza de um terremoto silencioso. Quando ela lhe entregou o buquê, suas mãos se roçaram brevemente. Foi apenas um instante, o contato mais efêmero, mas Rafael sentiu uma corrente elétrica percorrer sua coluna. Mariana também sentiu. Ele pôde ver na forma como seus olhos se abriram levemente, no rubor sutil que tingiu suas bochechas. "São 30 reais", sussurrou ela. Ele tirou uma nota de 100 e a depositou em sua mão sem esperar troco. Antes que ela pudesse protestar, já caminhava de volta ao carro quebrado, o buquê de margaridas apertado contra seu peito, como um tesouro recém-descoberto. Da janela traseira, enquanto esperava o guincho, Rafael continuou observando-a. Mariana havia voltado ao seu trabalho, cantarolando aquela melodia antiga, alheia à tempestade que acabara de despertar no coração de um homem que acreditava ter perdido tudo, exceto sua fortuna. Em algum lugar do Rio de Janeiro, os investidores de Dubai esperavam. Em algum lugar, os contratos definham sem assinatura. Mas Rafael Costa, pela primeira vez em 38 anos, havia encontrado algo que nenhuma quantidade de dinheiro podia comprar: o desejo de voltar a sentir. E enquanto o sol acendia sobre os telhados da Lapa, pintando o céu de tons dourados e rosados, uma verdade se gestava silenciosa entre as flores e o asfalto. Algumas histórias de amor não começam com palavras grandiosas nem gestos épicos. Algumas começam com um motor quebrado, um buquê de margaridas e o toque imperceptível de duas mãos que ainda não sabem que estão destinadas a se encontrar. Rafael voltou no dia seguinte, e no outro, e no seguinte. Cada manhã, seu carro preto estacionava em frente à floricultura exatamente às 7, quando Mariana ainda tinha o sono grudado nas pálpebras e o café fumegando em uma xícara lascada. Cada manhã, ele pedia um buquê diferente: tulipas holandesas, rosas de estufa, lírios brancos que perfumavam o ar com sua doçura. Cada manhã, ela o atendia com aquele sorriso que parecia conter todos os amanheceres do mundo. Os vizinhos começaram a comentar. Dona Conceição, a senhora do segundo andar que passava as horas vigiando a rua da sua janela, foi a primeira a notar o padrão. "Esse homem olha para você como se você fosse água no deserto", disse a Mariana uma tarde, enquanto comprava seus crisântemos semanais. "Tome cuidado, menina. Rico não se apaixona por pobre, só usa a gente." Mariana riu com suavidade, tirando a importância. "É só um cliente, Dona Conceição. Provavelmente compra flores para alguma namorada modelo ou atriz de novela." Mas no fundo, ela também havia notado a forma como ele a olhava. Havia notado como seus olhos cinzentos se suavizavam quando ela explicava os cuidados de cada planta, como suas mãos tremiam imperceptivelmente ao roçar as dela durante a troca de flores e dinheiro, como sua voz perdia aquele tom autoritário que devia usar em suas reuniões de negócios e se tornava quase terna. Rafael, por sua vez,
Havia começado a chegar mais cedo ao trabalho pela primeira vez em anos. Seus sócios notaram a mudança com estranheza. O homem que costumava aparecer às 11, quando as reuniões importantes já estavam em andamento, agora chegava às 9 com uma energia desconhecida e, inexplicavelmente, um buquê de flores frescas na mesa. "Tem namorada nova?" perguntou Roberto, seu sócio de toda a vida, durante uma pausa do café. "Não", respondeu Rafael, mas seu olhar se perdeu em algum ponto além das janelas que emolduravam o horizonte do rio. "Só descobri que gosto de flores." Roberto arqueou uma sobrancelha cética, mas não insistiu. Conhecia Rafael desde a faculdade, havia sido testemunha de sua ascensão vertiginosa no mundo empresarial, de seus casamentos fracassados, da couraça impenetrável que havia construído pedra a pedra durante décadas. Algo estava mudando, e pela primeira vez essa mudança não lhe dava má impressão. Uma sexta-feira de outubro, quando as chuvas de primavera convertiam as ruas do Rio em rios improvisados, Rafael chegou à floricultura encharcado até os ossos. Havia dispensado o motorista 3 ruas antes, impulsionado por um desejo irracional de caminhar sob a chuva como não fazia desde a infância. Mariana o encontrou de pé na entrada, pingando sobre os azulejos gastos, seu terno de R$ 5.000 arruinado, seu cabelo escuro colado na testa e um sorriso absurdo no rosto. "Meu Deus!" exclamou ela, correndo para buscar uma toalha. "Você está louco?" "Provavelmente", admitiu ele, aceitando a toalha desgastada que ela lhe oferecia. "Mas faz anos que não me sentia tão vivo." Ela o olhou longamente, tentando decifrar o enigma que representava aquele homem. Havia pesquisado um pouco depois de sua terceira visita. Rafael Costa, herdeiro de uma fortuna familiar que ele havia multiplicado por 10, com seu faro para negócios, 2 divórcios sem filhos, propriedades em 3 continentes, uma reputação de tubarão impiedoso no mundo corporativo. Tudo o que ela deveria temer, tudo o que a lógica lhe dizia para evitar. E, no entanto, ali estava ele, secando o cabelo com sua toalha velha, enquanto olhava com genuíno interesse os brotos de lavanda que ela cultivava em vasos reciclados. "Vou preparar um café para você", disse Mariana, mais como ordem que como oferecimento. "Vai ficar resfriado se continuar assim." A parte de trás da floricultura era um pequeno santuário que ela havia decorado com fotografias de jardins famosos, recortes de revistas de botânica e um mapa do Brasil onde havia marcado com alfinetes vermelhos todos os lugares que sonhava visitar algum dia. Rafael absorveu tudo com olhos famintos, como se cada detalhe fosse uma peça do quebra-cabeça que tentava montar. "Gramado", disse apontando um dos alfinetes. "Nunca foi?" Mariana negou com a cabeça enquanto servia o café em 2 xícaras diferentes. "Nunca saí do Rio, na verdade. A floricultura não se cuida sozinha e..." Fez uma pausa, escolhendo suas palavras. "Digamos que viagens não estão no meu orçamento." Rafael aceitou a xícara, seus dedos roçando os dela mais tempo do que o necessário. O café estava amargo, requentado, provavelmente do dia anterior. Era o melhor café que havia provado em anos. "Me conta", pediu, com uma vulnerabilidade que o surpreendeu. "Me conta como você chegou aqui." E Mariana, contra todas as probabilidades, contra toda prudência, começou a falar. Falou de seu pai, um marceneiro que havia morrido quando ela tinha 10 anos, deixando dívidas e 3 bocas para alimentar. Falou de sua mãe, que trabalhou em 2 empregos, até que o corpo não aguentou mais, obrigando Mariana a abandonar os estudos aos 16 para cuidar da família. Falou de seu irmão mais novo, agora estudando engenharia graças às noites que ela passava em claro, fazendo arranjos florais para eventos. Falou de sua irmã, casada com um bom homem em Curitiba, com 2 filhos que Mariana só conhecia por videochamadas. Falou de seus sonhos: estudar botânica, ter uma estufa própria, viajar para ver os jardins de Butchart no Canadá, os campos de tulipas na Holanda, os jardins suspensos de Bali. Sonhos que guardava em um caderno desgastado porque escrevê-los os fazia parecer um pouco mais possíveis. Rafael escutou em silêncio, seu café esquecido esfriando entre suas mãos. Havia escutado histórias de superação em palestras motivacionais,
em livros de autoajuda que seus assistentes lhe resumiam, mas nunca uma história contada com tanta dignidade, sem um grama de autopiedade, com a simples aceitação de quem aprendeu que a vida nem sempre é justa, mas ainda vale a pena vivê-la. E você? Perguntou ela finalmente, cravando-lhe esses olhos castanhos que pareciam ler sua alma. Qual é a sua história? Ele ficou em silêncio por um momento. Ninguém lhe perguntava isso. Todos conheciam sua história pública, o prodígio dos negócios, o Midas moderno, o homem que tudo que tocava se transformava em ouro. Mas a história verdadeira, a das noites de insônia, a do vazio que nenhum sucesso preenchia, a dos casamentos que morreram de inanição emocional. Essa ele nunca havia contado. Minha história, começou, sua voz apenas um murmúrio. É a de um homem que ganhou o mundo e perdeu todo o resto, que construiu um império sobre as cinzas do que realmente importava, que um dia acordou em um apartamento de 300 metros quadrados e percebeu que não havia uma única pessoa no mundo que sentiria sua falta se ele desaparecesse. Mariana não disse nada. Simplesmente estendeu sua mão sobre a mesa de madeira gasta e cobriu a dele. Um gesto pequeno, quase insignificante, que para Rafael teve sabor de redenção. A chuva continuava batendo nos vidros da floricultura, o aroma de terra úmida se misturando com o do café velho e das flores frescas. Lá fora a cidade seguia seu ritmo frenético, indiferente aos pequenos milagres que ocorriam em seus cantos esquecidos. Quando Rafael finalmente se levantou para ir embora, 2 horas depois, o sol havia voltado a aparecer entre as nuvens. Ele parou na soleira, virando-se para ela. Amanhã, disse, você me permite convidar você para jantar? Mariana sentiu seu coração bater com força, os murmúrios de advertência de Dona Conceição ecoando em sua cabeça. Mas havia algo na forma como ele a olhava, algo que ia além da curiosidade de um rico pelo exótico. Havia fome, sim, mas não de seu corpo. Fome de algo mais profundo. Fome de humanidade. Às 8, respondeu ela. Mas nada de restaurantes chiques. Aqui, no bairro. Quero que você conheça meu mundo antes de decidir se realmente quer fazer parte dele. Rafael assentiu, e em seus olhos cinzentos brilhou algo que Mariana reconheceu ao instante. Esperança. Aquela chama tênue que pisca na escuridão mais profunda, recusando-se a apagar. Às 8, repetiu ele. Vou devagar. E ela, sem saber ainda quanto peso tinha essa palavra nos lábios daquele homem, lhe presenteou com um sorriso que ele guardaria na memória como o mais precioso dos tesouros. O restaurante que Mariana escolheu não tinha estrelas Michelin nem toalhas de linho. Era um boteco centenário no coração da Lapa, com paredes de tijolo à vista, mesas de madeira que haviam sobrevivido a gerações e um aroma a feijoada que impregnava até os ossos. Rafael chegou 10 minutos antes, vestido com uma calça jeans escura e uma camisa de linho branca que teve que procurar no fundo de seu armário. Não lembrava da última vez que havia usado roupa informal. Sentou-se na mesa do canto que Mariana lhe havia indicado e observou o fluxo da vida ao seu redor. Velhos jogando dominó, casais jovens compartilhando chopp, um grupo de mulheres rindo alto enquanto comentavam alguma fofoca do bairro. Era um mundo completamente alheio ao seu, e, no entanto, sentia-se estranhamente em casa. Mariana apareceu exatamente às 8, com um vestido de algodão azul que realçava o tom canela de sua pele e umas sandálias de couro desgastado. Havia soltado o cabelo, que caía em ondas escuras sobre seus ombros, e levava um pequeno jasmim preso atrás da orelha. Era, sem dúvida alguma, a mulher mais linda que Rafael havia visto em sua vida. Você veio, disse ela, sentando-se à sua frente com um sorriso que misturava alívio e expectativa. Eu disse que viria. Os homens dizem muitas coisas, nem sempre cumprem. Havia uma história por trás dessas palavras, Rafael podia intuir. Histórias de promessas quebradas, de corações despedaçados, da desconfiança que se aprende à força de decepções. Mas não perguntou. Sabia que as histórias importantes se revelam quando estão prontas, não quando se exige. Pediram feijoada, o prato que Mariana havia compartilhado com seu pai naquele mesmo restaurante quando era criança. O caldo primeiro,
dourado e fumegante, seguido do feijão preto com carnes, e finalmente o arroz, a couve e a farofa. Era uma comida de trabalhadores, honesta e substanciosa, tão diferente dos menus degustação aos quais Rafael estava acostumado que cada bocado lhe sabia a descoberta. Meu pai costumava dizer que um homem se conhece por como trata os garçons, comentou Mariana, enquanto observava como ele agradecia com genuína gentileza cada prato que lhes traziam. Acho que você passa no teste. Seu pai era um homem sábio. Era um homem bom, que não é a mesma coisa, mas é mais importante. Conversaram durante horas. Mariana lhe contou dos verões de infância no apartamento pequeno que compartilhavam 5 pessoas, das noites quentes quando dormiam na laje para escapar do calor, das partidas de cartas com os vizinhos, das festas do bairro onde dançava samba até que lhe doíam os pés. Falou da biblioteca pública que havia sido seu refúgio durante a adolescência, dos livros de botânica que devorava, enquanto sonhava com jardins que nunca havia visto. Rafael, por sua vez, lhe falou de sua infância em uma mansão onde cada cômodo era maior que o apartamento de Mariana. Falou dos colégios internos suíços, dos verões com tutores particulares, da ausência perpétua de pais muito ocupados, construindo um império para construir uma família. Falou da pressão constante por ser o melhor, por não decepcionar o sobrenome, por manter um legado que nunca havia pedido. Parece que os dois crescemos sozinhos, disse Mariana suavemente, só que sua solidão tinha mais metros quadrados. Ele riu, uma risada autêntica que surpreendeu até a si mesmo. Nunca havia pensado assim, mas você tem razão. Quando saíram do restaurante, a noite havia caído sobre o rio, com seu manto de estrelas difusas e luzes de neon. Caminharam sem rumo pelas ruas estreitas, seus braços roçando ocasionalmente, o silêncio entre eles confortável e natural, como o de velhos amigos. Pararam em frente a uma pracinha pequena, onde um grupo de velhos tocava samba para ninguém em particular. Um cavaquinho rasgava o ar com acordes melancólicos, enquanto uma voz rouca cantava letras de amores perdidos e noites de lua. Mariana fechou os olhos, deixando-se levar pela música, e Rafael a observou com uma devoção que o assustava. — Você dança? — perguntou ele impulsivamente. Ela abriu os olhos, surpresa. — Você sabe dançar samba? — Não faço a mínima ideia, mas estou disposto a fazer papel de idiota se você me guiar. Mariana riu, aquela risada cristalina que ele já havia aprendido a ansiar, e pegou sua mão. Mostrou-lhe os passos básicos, guiando-o com paciência, enquanto ele tropeçava desajeitadamente, e quando finalmente conseguiu acompanhar o ritmo, aplaudiu com genuína alegria. Os velhos do cavaquinho os observavam com sorrisos cúmplices. Haviam visto muitos casais dançar naquela pracinha ao longo dos anos, mas havia algo especial nesses dois. A forma como se olhavam, como se o resto do mundo tivesse deixado de existir, a eletricidade palpável que vibrava entre eles, a promessa silenciosa de algo que apenas começava a se gestar. Quando a música terminou, Rafael a acompanhou até a porta de seu pequeno apartamento sobre a floricultura. Ficaram no limiar, nenhum dos dois querendo quebrar o encanto da noite. — Foi... começou ele. — Eu sei, interrompeu ela. Eu também senti. Olharam-se longamente, o mundo se reduzindo ao espaço entre seus rostos. Rafael se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar se assim desejasse. Mas ela não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, quase reverente, que tinha gosto de cerveja e jasmim e de todas as promessas que nenhum dos dois ousava ainda pronunciar. — Vou devagar, sussurrou ele quando se separaram. Você não precisa ter medo. Mariana sorriu, seus olhos brilhando na penumbra. Não tenho medo, mas tome cuidado, Rafael Costa. Pobre também sabe amar com intensidade. E quando a gente ama, não tem volta. Ele assentiu, consciente de que aquelas palavras eram um aviso tanto quanto uma declaração. Não quero voltar, respondeu. Quero ir para frente. Com você. Ela o beijou mais uma vez, breve e intenso. E então desapareceu atrás da porta desgastada. Rafael permaneceu imóvel na rua vazia durante longos minutos,
escutando os ecos da música de samba que ainda ressoavam na pracinha próxima. Pela primeira vez em 38 anos, não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. Pela primeira vez, o presente era exatamente onde queria estar. Enquanto caminhava de volta para seu carro, passou por um grupo de jovens que o olharam com curiosidade. Sua camisa de linho e seus sapatos de grife o denunciavam como estrangeiro naquele bairro. Mas ele já não se sentia estrangeiro. Sentia-se, pela primeira vez em décadas, exatamente onde deveria estar. O que não sabia, o que não podia saber ainda, era que aquela noite de cerveja e samba e beijos roubados era apenas o prelúdio de uma tempestade que ameaçaria destruir tudo o que acabavam de começar a construir. As semanas seguintes transcorreram em uma névoa de felicidade que nenhum dos dois havia se permitido sentir antes. Rafael reorganizou sua agenda para passar as manhãs na floricultura, ajudando Mariana com os arranjos, enquanto aprendia os nomes de flores que jamais havia ouvido mencionar. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, descobriram a satisfação simples de podar hastes e trocar a água dos vasos. Mariana, por sua vez, começou a conhecer fragmentos do mundo de Rafael. Jantares discretos em restaurantes escondidos, onde ninguém os reconheceria, passeios noturnos pelo aterro do Flamengo, tardes de domingo no Museu Nacional, onde ele lhe mostrava seus quadros favoritos com o entusiasmo de uma criança. Portinari pintava a verdade, explicou em frente aos retirantes. Não o que queríamos ver, mas o que era. Isso é o que me apaixona na arte. E que verdade você vê? Perguntou ela, estudando a complexidade da tela. Antes via poder, hierarquia, estratégia. Agora, fez uma pausa buscando as palavras. Agora vejo humanidade. Pessoas reais com sonhos reais, presas em papéis que não escolheram. Mariana apertou sua mão, entendendo mais do que ele dizia. Mas a bolha que haviam construído não podia durar eternamente. A primeira rachadura apareceu uma tarde de novembro, quando um envelope de papel grosso chegou à floricultura com o timbre de um escritório de advocacia de São Paulo. Mariana o abriu com mãos trêmulas, enquanto Rafael atendia uma cliente. O conteúdo lhe gelou o sangue. Fotografias deles juntos, tiradas sem seu conhecimento durante seus encontros, acompanhadas de um relatório detalhado sobre sua vida, suas dívidas, sua família. E uma carta fria e cirúrgica que expunha as condições. R$200 mil em troca de desaparecer da vida de Rafael Costa para sempre. Quando Rafael voltou e viu seu rosto pálido, soube que algo terrível havia acontecido. Leu os documentos em silêncio, sua mandíbula se tensionando a cada linha, sua respiração ficando mais agitada. Minha família, disse finalmente com uma calma aterradora. Reconheço o estilo. Meu irmão deve estar por trás disso. Seu irmão? Marcelo sempre quis o controle total da empresa. Um escândalo romântico com... Parou, consciente de como soavam as palavras. Com alguém de origem humilde seria a desculpa perfeita para questionar meu julgamento perante o conselho. Mariana sentiu que algo se quebrava dentro dela, não pelo insulto implícito, mas pela confirmação de todos os seus medos. Ela era um problema que precisava ser resolvido, um obstáculo no caminho de pessoas poderosas que jogavam com vidas alheias, como se fossem peças de xadrez. Talvez você devesse aceitar a oferta deles, disse, sua voz sem emoção. Rafael a olhou como se ela tivesse falado em um idioma desconhecido. O quê? R$200 mil. Poderia pagar as dívidas da mamãe, mandar meu irmão para a melhor universidade. Talvez até viajar para ver esses jardins que sempre sonhei. Fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Seria o mais inteligente. Ele se aproximou e tomou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a olhá-lo nos olhos. Você acha que eu me importo com o que é inteligente? Acha que passei minha vida inteira sendo inteligente para terminar sozinho num apartamento vazio? Sua voz tremia de emoção contida. Eu te amo, Mariana. Te amo mais do que jamais amei qualquer coisa. E nenhum irmão manipulador, nenhum conselho, nenhum envelope com ameaças vai mudar isso. Mas seu mundo. Meu mundo era um deserto até te encontrar.
Beijou-a na testa, nas bochechas, nos lábios. Não me peça para voltar para o deserto. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava as ruas estreitas da Lapa, Mariana chorou nos braços de Rafael. Chorou de medo, de esperança, de uma mistura de emoções que não sabia nomear. E ele a segurou em silêncio, sabendo que algumas batalhas não se vencem com palavras, mas com presença. O que nenhum dos dois sabia era que aquela carta era apenas o primeiro movimento de uma partida que apenas começava. No dia seguinte, os fornecedores da floricultura começariam a cancelar pedidos sem explicação. Os clientes de toda a vida começariam a evitar o local. O proprietário chegaria com uma notificação de aumento de aluguel que triplicava o preço. A maquinaria do poder havia se posto em marcha, e Mariana estava diretamente em sua mira. Mas o que os arquitetos daquela campanha não haviam calculado era a resistência de uma mulher que havia sobrevivido à pobreza, à perda, ao abandono de todos os seus sonhos. Nem a determinação de um homem que, pela primeira vez em sua vida, havia encontrado algo pelo que valia a pena lutar. A guerra havia começado, e ambos sabiam que, aconteça o que acontecer, já não havia volta. Janeiro chegou com um calor abrasador que convertia as ruas do Rio em rios de asfalto fervente. A floricultura, que durante gerações havia sido um refúgio de frescor e cor, agora definhava sob o peso das circunstâncias. As prateleiras que antes transbordavam de cravos e rosas agora mostravam espaços vazios, como sorrisos com dentes faltantes. Mariana havia resistido 3 meses de sabotagem silenciosa. 3 meses de fornecedores que cancelavam de última hora, de clientes antigos que atravessavam a rua para evitar passar em frente à sua porta, de ligações anônimas no meio da noite, sussurrando ameaças que gelavam o sangue. Havia perdido 7 quilos, suas olheiras profundas contavam as noites sem dormir, suas mãos tremiam ao tentar arrumar os poucos buquês que ainda vendia. Mas seguia de pé, e isso enfurecia quem queria vê-la cair. Rafael havia vendido parte de suas ações para injetar dinheiro no negócio, mas Mariana se recusava a aceitar mais do que o estritamente necessário. Se eu construir isso com seu dinheiro, nunca vai ser meu, havia dito uma noite, seus olhos febris de determinação. E eles vão ter vencido. Vão ter provado que sou só uma interesseira em busca de fortuna. Mariana, por favor. Não. Se a gente sobreviver, vai ser juntos, mas em igualdade. Preciso que você entenda isso. Ele entendia. E a admirava mais por isso. Embora toda noite rogasse em silêncio que ela aceitasse ajuda antes que fosse tarde demais. A ruptura definitiva veio numa terça-feira de madrugada. Mariana desceu para a floricultura como todas as manhãs, o sol ainda dormindo atrás dos prédios, e encontrou a porta de vidro despedaçada. O interior havia sido saqueado, vasos quebrados, flores espalhadas pelo chão, terra preta cobrindo cada superfície como um funeral vegetal. Não havia dinheiro roubado, o vandalismo nunca havia sido o objetivo. Apenas destruição, apenas uma mensagem clara e brutal. Desista. Caiu de joelhos entre os restos de seus sonhos, o cheiro de terra molhada se misturando com o de seu próprio choro. Havia resistido tanto, havia lutado com cada grama de seu ser, e tudo havia sido inútil. As flores que havia cuidado durante anos jaziam mortas ao seu redor, pétalas murchas como promessas quebradas. Foi ali que Rafael a encontrou 1 hora depois, quando chegou para sua visita matinal. A imagem o golpeou com a força de um soco, a mulher mais forte que conhecia, reduzida a escombros entre os escombros de sua vida. Ajoelhou-se ao lado dela sem dizer palavra. Abraçou-a enquanto ela soluçava contra seu peito, sua camisa se encharcando de lágrimas e terra. Não ofereceu soluções, não pronunciou frases vazias de consolo. Apenas esteve presente, segurando os fragmentos dela, enquanto ameaçavam se dispersar. Quando as lágrimas finalmente se esgotaram, Mariana falou com voz rouca. Eles ganharam. Não aguento mais. Rafael a separou suavemente, tomando seu rosto manchado entre as mãos. Lembra o que você me disse uma vez? Que as flores brotam em qualquer lugar, até em concreto rachado. Ela fechou os olhos, exausta. Isso foi antes de destruírem tudo. Não.
Sua voz era firme, férrea. Isso é agora. Mais agora do que nunca. Apontou um pequeno vaso tombado no canto, onde um broto de lavanda despontava milagrosamente entre a terra espalhada. Olha, mesmo aqui, mesmo agora, algo continua crescendo. Mariana olhou o pequeno broto verde com olhos novos. Era minúsculo, frágil, insignificante comparado à devastação que o rodeava, e, no entanto, continuava ali, teimosamente vivo. O que você propõe? Sussurrou. Proponho que a gente pare de jogar o jogo deles. Rafael se levantou, ajudando-a a ficar em pé. Eles têm poder porque controlam as regras, mas a gente pode criar regras novas. Durante as semanas seguintes, enquanto reparavam o local, Mariana e Rafael traçaram um plano que ninguém teria esperado. Em vez de tentar competir num terreno onde estavam em desvantagem, decidiram reinventar completamente o conceito do negócio. A nova floricultura não venderia apenas flores. Seria um espaço de ensino, um centro comunitário, onde os jovens do bairro aprenderiam botânica, jardinagem, empreendedorismo básico. Rafael aportaria seu conhecimento empresarial. Mariana, sua sabedoria sobre plantas e sua conexão com a comunidade. Juntos criariam algo que nenhuma sabotagem poderia destruir. Uma rede de pessoas comprometidas, um tecido social que se fortaleceria com cada obstáculo. Eles querem me isolar, disse Mariana uma noite, enquanto desenhavam plantas sobre a mesa da parte de trás reconstruída. Mas raízes não crescem sozinhas. Se entrelaçam com outras, se sustentam mutuamente. Isso é o que vamos fazer. Criar uma floresta onde eles queriam um deserto. Rafael a olhou com uma mistura de orgulho e assombro. Quando você virou tão estrategista? Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Sempre fui. Só que antes não tinha por que lutar. A transformação foi lenta, mas constante. Os vizinhos, que haviam observado o assédio com impotência, agora encontravam formas de ajudar. Dona Conceição tricotava pequenos enfeites para os vasos. Seu Geraldo da oficina doava materiais reciclados para as oficinas. A padeira da esquina fornecia lanches para os alunos. O bairro inteiro havia se tornado um escudo protetor ao redor de Mariana e seu sonho renovado. E quando os primeiros 5 jovens completaram o programa inicial, garotos de famílias humildes que agora sabiam podar roseiras, calcular custos, atender clientes com dignidade, Mariana soube que havia vencido uma batalha muito mais importante que qualquer guerra com magnatas. Havia provado que o amor, quando se enraiza em comunidade, torna-se indestrutível. Mas as tempestades maiores muitas vezes chegam quando menos se esperam. E a que se aproximava faria parecer insignificante tudo o que haviam enfrentado até então. O outono chegou com chuvas persistentes, que convertiam as ruas de Pedra da Lapa em espelhos líquidos. O projeto social de Mariana havia florescido além de suas expectativas. 3 turnos de oficinas semanais, 12 jovens em formação, 2 ex-alunos que já haviam aberto pequenas bancas de plantas em mercados próximos. Mas o sucesso tinha um preço: a visibilidade. Uma manhã de março, quando Mariana abria o local rodeada de seus primeiros alunos do dia, um comboio de 3 carros pretos parou em frente à floricultura. Do veículo central emergiu um homem cuja semelhança com Rafael era inegável. Os mesmos olhos cinzentos, a mesma mandíbula forte. Mas onde Rafael transmitia vulnerabilidade oculta, este homem irradiava frialdade calculada. Marcelo Costa havia vindo conhecer a inimiga. Mariana Silva, suponho. Sua voz era suave como seda, cortante como um bisturi. Passei meses querendo conhecer a mulher que enfeitiçou meu irmão. Os alunos recuaram instintivamente, percebendo o perigo no ar. Mariana indicou com um gesto que entrassem no local. Senhor Costa, não posso dizer que é um prazer. Marcelo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Direta, gosto disso. Meu irmão sempre teve fraqueza por mulheres com personalidade. Deu um passo em direção a ela. Mas isso foi longe demais. Sua pequena. A aventura está prejudicando a reputação de nossa família. Com todo respeito, a reputação da sua família vocês prejudicam sozinhos com suas táticas de intimidação. O sorriso de Marcelo congelou. Cuide suas palavras.
Você não tem ideia de com quem está lidando. Sei exatamente com quem estou lidando. Mariana manteve a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Um homem que destrói o que não pode controlar. Mas aqui não há nada para destruir que a gente não possa reconstruir. Marcelo a avaliou longamente, como quem examina um espécime inesperadamente resistente. Minha oferta original era generosa. R$ 200 mil para desaparecer. Tirou um envelope do bolso de seu sobretudo. Esta é minha última oferta. 1 milhão. Suficiente para começar de novo em qualquer lugar do mundo. Longe do Brasil. Longe do meu irmão. Mariana olhou o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O que te faz pensar que meu amor tem preço? Tudo tem preço, senhorita Silva. Tudo e todos. Então é você quem não entende com quem está lidando. O intercâmbio foi interrompido pela chegada apressada de Rafael, que havia recebido aviso dos vizinhos sobre a visita de seu irmão. Chegou com a respiração agitada, seus olhos alternando entre Mariana e Marcelo com crescente alarme. O que você está fazendo aqui? Sua voz cortava o ar, tentando salvar o que resta da sua sanidade. Irmão. Marcelo guardou o envelope rejeitado. O conselho se reúne semana que vem. Se até lá você não tiver terminado essa situação, vai perder seu posto de diretor executivo. E as ações que você vendeu por essa mulher não vão ser suficientes para manter você de pé. Rafael se colocou ao lado de Mariana, sua mão buscando a dela. Que assim seja. Você está disposto a perder tudo. A empresa que construiu o legado do pai, tudo o que você é. Quem eu sou não depende de um título nem de um sobrenome. Rafael olhou Mariana com uma ternura que fez até seu irmão recuar. Quem eu sou depende de quem eu escolho ser todo dia. Marcelo os observou com uma mistura de desprezo e incredulidade. Você vai voltar rastejando quando a realidade te alcançar. Quando o dinheiro acabar, quando ela se cansar da pobreza, quando você lembrar quem era antes dessa loucura. Não vou voltar. Então considere isso um adeus definitivo, irmão, porque depois da reunião do conselho, você não será mais parte desta família. Subiu no carro sem olhar para trás. A caravana preta desapareceu rua abaixo, deixando atrás de si um silêncio carregado de presságios. Mariana soltou a mão de Rafael, recuando. Não posso pedir que você renuncie a tudo por mim. Você não está pedindo. Eu estou escolhendo. Mas sua empresa, sua vida. Minha empresa era minha forma de fugir da vida. Aproximou-se dela, tomando seu rosto entre as mãos. Você é minha forma de vivê-la de verdade. Ela fechou os olhos, as lágrimas escapando silenciosas. Eu tenho medo. Eu também. Beijou-a na testa. Mas prefiro ter medo com você do que estar seguro sem você. Naquela noite, enquanto a chuva batia contra os vidros do pequeno apartamento, fizeram planos. Rafael renunciaria antes de ser despedido. Manteria sua dignidade. Com as ações que lhe restavam e as economias de anos, poderiam viver modestamente, enquanto consolidavam o projeto social. Não seria a vida de luxo à qual ele estava acostumado, mas seria uma vida com propósito. Você tem certeza disso? Perguntou Mariana na escuridão, sua cabeça apoiada no peito dele. Nunca tive tanta certeza de nada. A gente vai perder confortos, vão ter dias difíceis. Vou tê-los com você. Isso é o único que importa. Ela se levantou para olhá-lo nos olhos. Eu te amo, Rafael Costa. Te amo com ou sem sobrenome, com ou sem fortuna. Te amo como você é quando está comigo. Vulnerável, esperançoso, humano. E eu você, Mariana Silva. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias. Está aqui. Colocou a mão sobre seu coração. Com você. Beijaram-se enquanto a tempestade arreciava lá fora, inconscientes de que aquela noite marcava o fim de uma era e o começo de outra. Os dias por vir trariam desafios que nem imaginavam, mas também trariam algo que nenhum dinheiro poderia comprar. A certeza de terem se escolhido mutuamente, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica. E às vezes, isso é tudo o que se precisa para mudar o rumo de uma vida. A reunião do conselho se realizou numa quarta-feira chuvosa de abril, na torre corporativa que Rafael havia ajudado a construir. Chegou vestido com seu melhor terno,
não por deferência a quem o esperava, mas como armadura simbólica para o que sabia seria uma batalha definitiva. A sala de reuniões ocupava o 40º andar, com janelas que emolduravam o horizonte cinzento do rio. Ao redor da mesa de mogno, sentavam-se os 15 membros do conselho, banqueiros, investidores, herdeiros de fortunas centenárias. Marcelo presidia, seu sorriso de satisfação antecipada mal disfarçado. Senhores, estamos aqui para discutir o futuro da empresa, em vista dos eventos recentes que colocaram em dúvida o julgamento de nosso diretor executivo. Rafael permaneceu de pé, enquanto os murmúrios percorriam a sala. Havia passado noites inteiras preparando discursos, argumentos, defesas. Mas naquele momento, olhando os rostos fechados de homens que nunca o haviam visto como pessoa, mas como função, soube que nenhum discurso mudaria nada. Poupe o teatro, Marcelo, disse sua voz cortando o murmúrio. Sei por que estamos aqui. Querem que eu escolha entre a empresa e minha vida pessoal. Pois bem, aqui está a minha escolha. Tirou um envelope de sua pasta e o deslizou sobre a mesa. Minha renúncia formal como diretor executivo, efetiva imediatamente. Renuncio também a qualquer posição futura no conselho. Fez uma pausa, deixando que o silêncio atônito se assentasse. E antes que alguém sugira que estou sendo manipulado por uma caça-fortunas, permitam-me esclarecer algo. Mariana Silva recusou R$1 milhão de Marcelo. 1 milhão. Quantos de vocês recusariam essa quantia por princípios? Os olhares se desviaram, desconfortáveis. Marcelo cerrou os punhos sobre a mesa. Você está destruindo tudo o que construímos. Não. Estou deixando o que você sempre quis. Pode ficar com a empresa, com o sobrenome, com a fria satisfação de ter vencido. Mas eu levo algo que você não pode comprar nem arrancar, minha liberdade. Virou-se para a porta, mas antes de sair, acrescentou. E uma última coisa. Transferi uma parte significativa de minhas ações para um fundo de responsabilidade social que apoiará projetos comunitários em bairros desfavorecidos. Ironicamente, será administrado pela jovem que vocês consideravam indigna de nossa família. Acontece que ela tem um dom para fazer crescer coisas do nada. A porta se fechou atrás dele com um som definitivo. No elevador, enquanto descia os 40 andares em direção a uma vida completamente diferente, Rafael sentiu como anos de tensão abandonavam seus ombros. Havia perdido uma fortuna, uma empresa, um sobrenome. Mas pela primeira vez em décadas, podia respirar sem sentir o peso de expectativas alheias esmagando seu peito. Mariana o esperava na entrada do prédio, sob um guarda-chuva que mal a cobria. Quando o viu sair, seu rosto era uma mistura de ansiedade e esperança. E então? Renunciei. Eu sei. Como você se sente? Rafael a olhou, a chuva caindo sobre eles. O barulho da cidade zumbindo ao redor. Então sorriu, um sorriso amplo e genuíno que transformou seu rosto. Livre. Me sinto livre. Abraçaram-se sob a chuva, duas silhuetas encharcadas no meio da agitação urbana. Os transeuntes os olhavam com curiosidade, perguntando-se o que celebravam aqueles dois estranhos em plena tempestade. O que celebravam era o começo de algo novo. Algo construído não sobre heranças nem fortunas, mas sobre a decisão consciente de se escolherem mutuamente a cada dia. Os meses seguintes foram de ajuste e reinvenção. Mudaram-se para o pequeno apartamento sobre a floricultura, onde o espaço reduzido obrigava a uma intimidade constante. Rafael aprendeu a cozinhar arroz e feijão que nunca ficavam perfeitos, a lavar roupa em uma lavanderia comunitária, a calcular gastos com a precisão de quem não pode se dar ao luxo de desperdiçar nenhum centavo. Houve momentos difíceis, noites em que ele acordava suando, sonhando que havia cometido um erro irreparável. Manhãs em que Mariana se perguntava se merecia tudo o que ele havia sacrificado. Discussões sobre dinheiro, sobre futuro, sobre os medos que nenhum dos dois sabia como nomear. Mas também houve momentos de graça, cafés da manhã compartilhados, enquanto o sol entrava pela janela pequena. Risadas à meia-noite por bobagens que só eles entendiam. A primeira vez que um aluno do projeto conseguiu emprego graças aos seus ensinamentos.
A primeira matéria em um jornal local, celebrando a iniciativa social que estavam construindo. E pouco a pouco, como plantas que buscam a luz sem importar os obstáculos, começaram a florescer. O projeto social cresceu. 2 ex-alunos abriram seus próprios negócios. Uma fundação internacional se interessou em replicar o modelo em outras cidades. Rafael descobriu um talento inesperado para o ensino, transmitindo conhecimentos empresariais a jovens que lhe lembravam a si mesmo antes de que o dinheiro complicasse tudo. E Mariana, finalmente, começou a acreditar que merecia a felicidade que estava construindo. Uma noite de setembro, enquanto jantavam na mesinha pequena que mal cabia na cozinha, Rafael tirou uma caixinha de veludo desgastado. Era da minha avó, disse, abrindo-a para revelar um anel simples de ouro com uma pequena pedra verde. Ela me deu antes de morrer, me fez prometer que só daria para alguém que me fizesse querer ser uma pessoa melhor. Mariana olhou o anel, as lágrimas brotando silenciosas. Rafael, não tenho muito para te oferecer. Um apartamento pequeno, um futuro incerto, um nome que não abre mais portas. Mas tenho isso, a certeza absoluta de que quero passar o resto da minha vida com você. Casa comigo? Ela pegou o anel, estudando-o à luz da única lâmpada que funcionava. Era pequeno, modesto, completamente diferente dos diamantes ostentosos que ele poderia ter lhe dado em outra vida. Era perfeito. Sim, sussurrou. Sim, eu caso com você. Beijaram-se sobre os pratos sujos, na cozinha minúscula, com o som do bairro entrando pela janela aberta. Não havia champanhe nem violinos. Apenas 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não se mede em quilates nem em metros quadrados. Mede-se na disposição de construir, dia a dia, algo maior que si mesmo. O verão trouxe consigo mais que calor. Trouxe fantasmas. A mãe de Mariana, Rosa, apareceu uma manhã de janeiro sem aviso prévio. Levava anos distanciada. Incapaz de perdoar que sua filha tivesse rejeitado múltiplas ofertas de casamentos convenientes com homens do bairro que poderiam tê-la tirado da pobreza. Então esse é o milionário que tanto escândalo causou, disse, avaliando Rafael com olhos duros. Não parece tão rico agora. Mãe. Mariana interveio, mas Rosa ergueu a mão. Não. Tenho o direito de saber que tipo de homem leva minha filha. Um homem que renuncia a tudo por uma mulher não é um homem sensato. Rafael sustentou seu olhar sem pestanejar. Senhora, com respeito, o que renunciei era um fardo. O que ganhei é inestimável. Palavras bonitas. Vamos ver quanto duram quando as contas se acumularem. A visita foi tensa, desconfortável. Rosa percorreu o apartamento com expressão de desaprovação, criticando o tamanho dos cômodos, a falta de móveis novos, a ausência de progresso visível. Mariana a acompanhou em silêncio, cada comentário uma punhalada, lembrando-a por que havia evitado este encontro durante meses. Mas foi quando Rosa encontrou o caderno de sonhos de Mariana, aquele onde escrevia seus anseios desde a adolescência, que a tensão explodiu. Ainda guarda essas bobagens? Disse, folheando as páginas desgastadas. Estudar botânica? Viajar pelo mundo? Menina, sonhos não pagam contas. Mariana arrancou o caderno de suas mãos. Esses sonhos me mantiveram viva, quando tudo o mais queria me destruir. Te mantiveram pobre e sozinha. Me mantiveram sendo eu. E isso vale mais que qualquer casamento por conveniência que você quisesse me impor. Rosa recuou como se tivesse sido esbofeteada. Em seus olhos brilhou algo que Mariana não havia visto em anos. Dor. Uma dor antiga enterrada sob camadas de ressentimento e decepção. Só queria algo melhor para você, murmurou Rosa. Algo diferente do que eu tive. Eu sei, mãe, mas melhor não significa a mesma coisa para todo mundo. O silêncio que seguiu foi longo e pesado. Rafael, que havia observado à distância, aproximou-se silenciosamente e ofereceu uma xícara de café a Rosa. Senhora, entendo sua preocupação. Qualquer mãe quereria segurança para sua filha. Fez uma pausa. Mas sua filha é a pessoa mais forte e extraordinária que já conheci. Ela não precisa ser salva. Precisa ser apoiada. Rosa bebeu o café em silêncio, suas defesas vacilando.
Finalmente, com voz mais suave, perguntou: "E você realmente acredita que podem construir algo juntos, sem o dinheiro de antes? Já estamos fazendo isso. É mais difícil, sim, mas também mais real." A visita terminou sem reconciliação completa, mas com uma rachadura no muro que separava mãe e filha. Antes de ir, Rosa pegou a mão de Mariana e a apertou brevemente. "Seu pai também tinha um caderno de sonhos", confessou. "Nunca cumpriu nenhum. Morreu trabalhando para que a gente pudesse sobreviver." Seus olhos umedeceram. "Talvez por isso me assuste tanto você sonhar." "O papai cumpriu o sonho mais importante, mãe", respondeu Mariana. "Ele nos amou e nos ensinou a amar. Isso é mais do que muitos conseguem numa vida inteira." Rosa assentiu, incapaz de falar, e desapareceu pelas escadas com uma fragilidade que Mariana nunca lhe havia visto. Naquela noite, enquanto processava a visita, Mariana caiu numa espiral de dúvidas. Teria razão sua mãe? Estaria condenando Rafael a uma vida de limitações? Seria egoísmo retê-lo quando poderia recuperar tudo o que perdeu simplesmente se afastando dela? As perguntas a atormentaram durante semanas. Distanciou-se sutilmente, inventando desculpas para passar menos tempo juntos, construindo muralhas onde antes havia pontes. Rafael notou a mudança, mas suas tentativas de conversa chocavam contra respostas monossilábicas e sorrisos forçados. Uma noite, finalmente, ele confrontou a situação. "O que está acontecendo, Mariana? Sei que algo te atormenta." Ela estava sentada junto à janela, olhando as luzes do bairro sem realmente vê-las. "Minha mãe tem razão." "Em que exatamente?" "Em que você merece algo melhor. Alguém do seu mundo. Alguém que não tenha te custado tudo." Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos geladas entre as suas. "Sabe o que eu tinha antes de te conhecer? Dinheiro, poder, respeito superficial. E um vazio tão profundo que alguns dias duvidava que valesse a pena continuar respirando." Sua voz se quebrou. "Você me devolveu a vontade de viver. Como pode pensar que isso me custou algo? Mas você perdeu." "Perdi gaiolas. Ganhei liberdade." Beijou suas mãos. "Por favor, não deixe que o medo dos outros se torne o seu." Mariana o olhou longamente, buscando em seus olhos qualquer rastro de arrependimento, de dúvida, de ressentimento oculto. Não encontrou nada disso, apenas amor puro e sem condições. "Às vezes me pergunto se tudo isso é real", confessou. "Se um dia vou acordar e descobrir que foi só um sonho. Se é um sonho, então vamos sonhar juntos, para sempre." Naquela noite, Mariana enterrou as dúvidas que sua mãe havia despertado. Não desapareceram completamente. As sombras nunca desaparecem totalmente, mas aprendeu a caminhar ao lado delas em vez de fugir delas. E ao fazer isso, descobriu que era mais forte do que jamais havia imaginado. O outono chegou com notícias que puseram à prova todos os alicerces que haviam construído. O projeto social havia crescido até o ponto de atrair atenção internacional. Uma fundação com sede em Genebra ofereceu financiamento para expandir o modelo para 5 cidades europeias. Era a oportunidade que Mariana havia sonhado: impacto real, mudança sistêmica, a possibilidade de ajudar milhares de jovens como ela. Mas havia uma condição. Quem liderasse a expansão deveria se estabelecer na Suíça por pelo menos 2 anos. Mariana leu a proposta várias vezes, seu coração dividido entre a emoção e o terror. Genebra significava se afastar do Rio, do bairro que era seu lar, da comunidade que havia construído. Significava também testar seu relacionamento de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado. Quando compartilhou a notícia com Rafael, ele a escutou em silêncio, seu rosto uma máscara indecifrada. "É uma oportunidade incrível", disse finalmente. "Eu sei, mas não consigo me imaginar longe de você durante 2 anos." "Então não faça isso." Rafael se levantou, caminhando até a janela. "Vou com você." Mariana piscou, desconcertada. "O quê?" "Para Genebra, com você." Virou-se para olhá-la. "Por que você parece surpresa?" "Porque sua vida está aqui. As oficinas, os alunos, tudo o que você reconstruiu. Minha vida está onde você estiver." Aproximou-se, pegando suas mãos.
As oficinas podem funcionar sem mim. Na verdade, já funcionam. Os alunos que formamos estão preparados para continuar. Mas você não pode fazer isso sozinha, e não precisa. Mariana sentiu as lágrimas se acumularem, mas não de tristeza, de algo mais profundo, a realização de que pela primeira vez em sua vida tinha alguém disposto a caminhar ao seu lado sem importar o destino. E se a gente fracassar? Então vamos fracassar juntos e aprender e tentar de novo. E se o amor não sobreviver à distância, as mudanças, tudo o desconhecido? Rafael sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a mostrar só para ela. O amor não é algo que sobrevive ou morre, é algo que se constrói dia a dia, escolha após escolha. E eu escolho você, hoje, amanhã, sempre. A decisão foi tomada nas semanas seguintes, entre preparativos frenéticos e despedidas emocionantes. Os alunos do projeto organizaram uma festa de despedida na Praça da Lapa, com música de samba, comida compartilhada e discursos que fizeram chorar até o mais estoico. Dona Conceição, a senhora vigilante do segundo andar, aproximou-se de Mariana com um pacote embrulhado em papel de jornal. Era do meu marido, disse, revelando um velho livro de jardinagem com páginas amareladas. Ele lia toda a noite antes de dormir. Dizia que as plantas ensinam tudo o que há para saber sobre a vida. Mariana abraçou a senhora, sentindo naquele gesto todos os abraços que não havia podido dar durante anos de sobrevivência solitária. A gente volta, prometeu. Esse bairro é nosso lar. Os lares a gente leva aqui, respondeu Dona Conceição, tocando o peito. Não importa quão longe você vá, contanto que lembre de onde veio. Na noite antes de partir, Mariana e Rafael caminharam pelas ruas do bairro uma última vez. Passaram em frente à floricultura, agora administrada por uma de suas primeiras alunas. Em frente ao boteco onde tiveram seu primeiro encontro, em frente à pracinha onde dançaram samba sob as estrelas. Você tem medo? Perguntou ele. Apavorada, admitiu ela, mas também empolgada. E você? A mesma coisa, mas acima de tudo, grato. Grato por você, por isso, pela oportunidade de provar que valho mais que um sobrenome ou uma conta bancária. Olhou-a intensamente. Você me devolveu a mim mesmo, Mariana. Não há como agradecer o suficiente. Ela parou sob um poste que piscava fracamente, sua luz criando sombras dançantes nas pedras. Não agradeça. Só. Fique. Aconteça o que acontecer. Fique. Sempre. Beijaram-se sob aquele poste defeituoso, na rua onde tudo havia começado, inconscientes de que aquele momento ficaria gravado em suas memórias como o instante exato em que deixaram de ser duas pessoas separadas e se tornaram um nós indissolúvel. No dia seguinte, um táxi os levou ao aeroporto. O rio ficou para trás, reduzindo-se a uma silhueta difusa no horizonte. Diante deles se estendia o desconhecido. Novas cidades, novos desafios, novas oportunidades de crescer juntos. Mariana apertou a mão de Rafael enquanto o avião decolava. Obrigada por me escolher, sussurrou. Obrigada por me deixar te escolher, respondeu ele. E em algum lugar entre as nuvens e os sonhos, começou o próximo capítulo de sua história. Genebra os recebeu com frio e eficiência suíça. O apartamento designado era funcional, mas impessoal, com paredes brancas que pareciam absorver qualquer tentativa de calor. Os primeiros meses foram uma batalha constante contra a solidão e a desorientação. Mariana mergulhou no trabalho com intensidade quase obsessiva. As reuniões com financiadores, as viagens a cidades onde replicariam o projeto, as apresentações em conferências internacionais, tudo consumia sua energia até deixá-la exausta toda a noite. Rafael, enquanto isso, buscava seu próprio lugar naquela paisagem alheia, enfrentando pela primeira vez a realidade de não ter um papel definido. As tensões começaram a se acumular como nuvens de tempestade. Não olhe assim para mim, disse Mariana uma noite depois de chegar passada da meia-noite. Você sabe que esse trabalho é importante. Não estou olhando de forma nenhuma, respondeu Rafael, sua voz mais fria que o normal.
Só me pergunto quando foi a última vez que jantamos juntos. Quando as coisas se estabilizarem. Sempre tem uma desculpa. Primeiro era estabelecer o projeto, depois ampliar o alcance. Agora consolidar os resultados. Quando chega o momento de nós? Mariana deixou cair sua bolsa com frustração. Isso é injusto. Tudo isso eu estou fazendo por um futuro melhor. Para quem? Por que eu estou aqui, agora, esperando migalhas do seu tempo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos reconheceram o eco de discussões passadas, as que ele havia tido com suas ex-esposas, as que ela havia presenciado entre seus pais. O padrão se repetia, e essa realização os assustou mais que qualquer palavra dita. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio. Você tem razão. Rafael piscou surpreso. O quê? Você tem razão. Sentou-se pesadamente no sofá. Estou fazendo exatamente o que juramos não fazer, deixando o trabalho devorar todo o resto. Ele se sentou ao lado dela, mantendo distância. Não quero brigar, Mariana. Só quero estar com você. Não ao seu lado enquanto você corre de um lugar para o outro. Com você. Eu sei, e quero isso também. Mas não sei como fazer sem falhar em todo o resto. Foi uma conversa longa, dolorosa, necessária. Falaram de expectativas não ditas, de ressentimentos acumulados, de medos que nenhum havia verbalizado. Descobriram que, no afã de provar que podiam triunfar apesar dos obstáculos, haviam esquecido que a razão de todo o esforço era estar juntos. Preciso de ajuda, admitiu Mariana finalmente. Não posso fazer isso sozinha. E não deveria querer. O que você propõe? Vamos contratar mais gente, delegar responsabilidades e estabelecer limites, sem trabalho depois das 8, fins de semana sagrados, férias de verdade e não conferências disfarçadas. Você consegue fazer isso? Posso tentar. Olhou-o com olhos exaustos, mas decididos. Você me ajuda? Rafael pegou sua mão, o primeiro contato físico em dias. Sempre. Os meses seguintes foram de reconstrução consciente. Estabeleceram rituais, cafés da manhã juntos independente da agenda, caminhadas dominicais pelo Lago Lemã, uma noite semanal de culinária brasileira onde recriavam os sabores de seu bairro enquanto lembravam por que haviam escolhido este caminho. Rafael encontrou seu próprio propósito, colaborando com universidades locais para desenvolver programas de empreendedorismo social. Descobriu que ensinar o preenchia de uma forma que os negócios nunca haviam conseguido. Mariana, por sua vez, aprendeu a confiar em sua equipe, a soltar o controle, a entender que delegar não era fracassar. E pouco a pouco, Genebra deixou de ser terra estrangeira para se tornar lar temporário. Encontraram um café brasileiro escondido no centro histórico, onde o dono lhes guardava pão de queijo de contrabando. Fizeram amigos entre outros expatriados que entendiam a nostalgia das terras deixadas para trás. Plantaram lavanda em vasos na varanda minúscula, um pedaço do Brasil que florescia teimosamente sob céus cinzentos. Uma tarde de primavera, enquanto revisavam relatórios do projeto, uma ligação inesperada interrompeu a rotina. Era Dona Conceição do Rio. Aconteceu algo maravilhoso, anunciou a senhora com voz emocionada. A prefeitura quer nomear a praça em frente à floricultura como Praça da Esperança Verde, em homenagem ao projeto que vocês começaram. Mariana sentiu as lágrimas brotarem sem permissão. Não sei o que dizer. Diga que vai vir para a cerimônia. Não seria a mesma coisa sem você. Desligou o telefone e olhou Rafael com olhos brilhantes. A gente tem que voltar, mesmo que seja por uns dias. Então vamos voltar. E naquele momento, entenderam que as raízes que haviam plantado na Lapa não haviam morrido com a distância. Haviam continuado crescendo, estendendo-se sob a terra, conectando-os com um lar que transcendia coordenadas geográficas. A viagem de volta seria mais que uma visita. Seria um lembrete de quem eram e de onde vieram, e sem saber ainda, seria o cenário de uma decisão que mudaria tudo mais uma vez. O rio os recebeu com o abraço caloroso de uma mãe que reconhece seus filhos perdidos. O avião aterrissou ao amanhecer, quando a cidade ainda dormia sob mantas de neblina matinal, e Mariana sentiu o coração acelerar.
enquanto as rodas tocavam solo brasileiro. Haviam passado 18 meses. 18 meses de crescer em território alheio, de aprender novas línguas da alma, de descobrir que o amor se fortalece quando enfrenta a adversidade, em vez de fugir dela. Voltavam diferentes, mais sábios, mais unidos, mais conscientes do que realmente importava. A cerimônia da praça estava programada para o sábado, mas chegaram 2 dias antes para se reencontrar com o bairro que havia moldado suas vidas. Caminharam pelas ruas da Lapa como quem percorre um museu de memórias. Ali estava o boteco do primeiro encontro, agora com uma tenda nova, mas o mesmo aroma à feijoada. Ali a esquina onde haviam dançado sob as estrelas. Ali a floricultura que brilhava com um esplendor renovado sob a gestão de Paula, sua primeira aluna. Dona Conceição os esperava na porta de seu prédio, mais pequena e enrugada, mas com o mesmo olhar de gavião que tudo via. Vocês estão diferentes, declarou avaliando-os com olho crítico. Mais completos. Estamos, respondeu Mariana, abraçando-a com cuidado. Graças a pessoas como a senhora. Bobagem. Vocês fizeram o trabalho. Eu só observava da minha janela, como sempre. A noite antes da cerimônia, os vizinhos organizaram um jantar improvisado na rua. Mesas de plástico ocuparam a calçada, lampiões de papel penduraram das sacadas e o aroma de feijoada caseira se misturou com o de violões desafinados que tentavam melodias de samba. Mariana olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. As risadas das crianças correndo entre as cadeiras, os velhos discutindo sobre futebol, os casais jovens que se olhavam com o mesmo assombro que ela lembrava sentir no início. Isso era o que haviam construído. Não apenas um projeto social, mas uma comunidade, uma família estendida que transcendia laços de sangue. Rafael apareceu ao seu lado com 2 taças de vinho tinto. No que você está pensando? Em que o verdadeiro sucesso não se mede em números nem em reconhecimentos. Se mede nisso, apontou a cena ao redor. Em conexões reais, em vidas tocadas, em amor multiplicado. Você parece uma palestrante motivacional. Cala a boca. Riu, empurrando-o suavemente. É verdade e você sabe. Eu sei. Beijou-a na testa. E fico feliz que você também saiba agora. A cerimônia do sábado foi mais emocionante do que qualquer um havia antecipado. A pequena praça em frente à floricultura estava decorada com guirlandas de flores, muitas delas cultivadas pelos próprios alunos do projeto. O subprefeito pronunciou um discurso formal sobre impacto social e transformação urbana. Mas foram as palavras dos vizinhos que verdadeiramente comoveram. Paula, a ex-aluna que agora dirigia a floricultura, falou de como Mariana lhe havia ensinado que sonhos não eram luxos reservados aos privilegiados. Lucas, um jovem que havia chegado ao programa após abandonar a escola, contou como Rafael lhe havia demonstrado que o fracasso não era um fim, mas um começo. Dona Conceição, com voz trêmula, mas firme, lembrou a todos que os verdadeiros heróis não usam capas, mas aventais manchados de terra e corações dispostos a compartilhar. Quando descobriram a placa que nomeava a praça, Mariana não pôde conter as lágrimas. Praça da Esperança Verde, diziam as letras de bronze, onde os sonhos criam raízes. Rafael apertou sua mão enquanto os aplausos ressoavam. Você conseguiu, sussurrou. Nós conseguimos, corrigiu ela. Nada disso teria sido possível sem você, sem nós. Sem nós. Naquela noite, depois que os convidados se dispersaram e as ruas recuperaram sua quietude noturna, Mariana e Rafael subiram ao pequeno apartamento sobre a floricultura. Tudo estava exatamente como haviam deixado. Os livros nas prateleiras, as fotografias nas paredes, o caderno de sonhos na gaveta da mesinha de cabeceira. Mariana o abriu e passou as páginas lentamente. Muitos dos sonhos escritos anos atrás estavam riscados. Estudar botânica, ter uma estufa própria, viajar para conhecer jardins famosos. Todos cumpridos de uma forma ou de outra, mas havia páginas em branco no final. Espaço para novos sonhos. O que você vai escrever agora? Perguntou Rafael olhando por cima de seu ombro.
Mariana pensou durante um longo momento. Então, com letra pausada, escreveu: continuar nos escolhendo. Todo dia, aconteça o que acontecer. Rafael sorriu, aquele sorriso que ela conhecia tão bem. É um bom sonho. É o único que importa. Abraçaram-se na escuridão do apartamento que havia sido seu refúgio e seu campo de batalha, enquanto as luzes do rio piscavam através da janela. Lá fora, o mundo continuava girando com seus desafios e promessas. Mas dentro, no pequeno espaço que compartilhavam, tudo estava exatamente onde deveria estar. No dia seguinte tomariam decisões sobre o futuro, se voltar a Genebra, se ficar no Rio, se explorar novos horizontes. Mas naquela noite, o único que existia era o presente. O aqui e agora de duas pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é um destino, mas uma jornada que se empreende todo dia. E a jornada apenas começava. A oferta chegou 3 dias depois da cerimônia, quando ainda flutuavam na felicidade do reencontro com seu bairro. Um e-mail da fundação em Genebra, com uma proposta que parecia tirada de seus sonhos mais ambiciosos: tornar-se diretora global do programa, com sede a escolher, orçamento praticamente ilimitado e a liberdade de desenhar a expansão para mais de 20 países. Mariana leu a mensagem 3 vezes antes de mostrá-la a Rafael. Ele leu em silêncio, sua expressão indecifrável. É enorme, disse finalmente. Eu sei. O que você quer fazer? Mariana se deixou cair no sofá, exausta de uma forma que ia além do cansaço físico. Não sei. Há 2 anos teria aceitado sem pensar. Era tudo o que sonhava. Impacto global, recursos infinitos, a oportunidade de mudar milhares de vidas. E agora? Agora. Buscou as palavras. Agora me pergunto se esse sonho ainda é meu, ou se o persegui tanto tempo que esqueci por que comecei. Rafael sentou-se ao lado dela, deixando espaço para que ordenasse seus pensamentos. Você começou porque queria ajudar pessoas como você. Jovens sem recursos, sem oportunidades, sem ninguém que acreditasse neles. Sim. E isso mudou? Não. Mas a forma de fazer. Fez uma pausa. Paula está fazendo um trabalho incrível com a floricultura. Os alunos que formamos já estão formando outros. O modelo funciona porque é local, pessoal, enraizado na comunidade. O que acontece quando a gente transforma isso em algo global, gerenciado de escritórios distantes? Ainda é a mesma coisa? Rafael a escutou sem interromper, reconhecendo em sua luta interior ecos da sua própria anos atrás. A tensão entre ambição e autenticidade, entre crescer para fora e aprofundar para dentro. Você não precisa decidir agora, disse. Peça tempo. Já pedi 1 semana. Então use essa semana. Fale com a galera do bairro. Visite os ex-alunos. Lembre por que isso importa tanto. Mariana seguiu seu conselho. Durante os dias seguintes, percorreu o Rio visitando quem havia passado pelo programa. Encontrou Lucas trabalhando em um viveiro municipal, orgulhoso de ter conseguido seu primeiro emprego estável. Encontrou Renata, uma mãe solo que agora gerenciava um pequeno negócio de arranjos florais para eventos. Encontrou Caio, um adolescente problemático que o sistema havia abandonado, agora estudando horticultura numa escola técnica. Cada história era um fio na tapeçaria que havia tecido sem se dar conta. Cada vida transformada era um argumento a favor e contra a oferta global. Na noite antes do prazo para responder, Mariana e Rafael jantaram no pequeno boteco onde haviam tido seu primeiro encontro. O dono, ao vê-los entrar, reservou-lhes a mesma mesa do canto e serviu-lhes feijoada sem perguntar. Tomei uma decisão, anunciou Mariana, enquanto o aroma familiar do guisado inundava o ar. Rafael deixou sua colher no prato, dando-lhe toda a sua atenção. Vou recusar a oferta. Ele assentiu lentamente, sem surpresa. Posso perguntar por quê? Porque o que construímos aqui é especial justamente porque é pequeno, pessoal nosso. Se eu aceitar esse cargo, vou passar os próximos anos em aviões e salas de conferência, gerenciando orçamentos e políticas. E isso está bem. É necessário. Tem pessoas que fazem isso maravilhosamente. Mas não sou eu.
Então, o que você quer fazer? Mariana sorriu, e naquele sorriso, Rafael viu a jovem que havia conhecido entre flores e sonhos, a mulher que lhe havia ensinado que a verdadeira riqueza não se conta em dinheiro. Quero voltar para o Rio. Quero trabalhar diretamente com os alunos, não supervisionar quem trabalha com eles. Quero ver as flores crescerem em vez de ler relatórios sobre quantas flores cresceram. Quero. Fez uma pausa, buscando as palavras exatas. Quero uma vida com propósito, mas também com presença. Estar aqui, completamente aqui, todo dia. E Genebra? Formamos uma equipe excelente. Podem continuar sem mim. Vou consultá-los quando precisarem de ajuda, mas o dia a dia vai ser deles. Rafael estendeu sua mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela. Sabia que te admiro profundamente. A maioria das pessoas correria para o poder e o reconhecimento que te oferecem. Você escolhe correr para o que te faz humana. Não sou melhor que ninguém. Só. Finalmente sei quem sou. E quem quero continuar sendo. E quem é essa pessoa? Alguém que planta sementes e as vê crescer. Alguém que trabalha com as mãos e o coração. Alguém que no final do dia pode olhar para a pessoa que ama e dizer: estive presente, completamente presente. Rafael levantou sua taça de vinho. Pela presença. Por nós. Brindaram enquanto o som do bairro entrava pelas janelas abertas. Risadas distantes, violões desafinados, o murmúrio de vidas se entrelaçando como raízes sob a terra. Haviam rejeitado o mundo para se escolherem mutuamente. E nessa escolha, paradoxalmente, haviam encontrado mais do que qualquer sucesso global poderia oferecer: paz. A paz de saber que estavam exatamente onde deveriam estar. O dia de seu casamento amanheceu com céus limpos e o aroma de jasmim impregnando as ruas da Lapa. Haviam escolhido se casar na Praça da Esperança Verde, sob o mesmo céu que havia testemunhado seu primeiro encontro, rodeados pelas flores que haviam sido testemunhas silenciosas de sua história. Mariana acordou no pequeno apartamento, o vestido de noiva pendurado na porta do armário. Um design simples de algodão bordado que as mulheres do bairro haviam confeccionado durante meses, cada ponto uma bênção, cada linha uma oração. Enquanto se preparava, as memórias dos últimos anos desfilaram como fotografias. O carro quebrado em frente à floricultura, o primeiro buquê de margaridas, a chuva de outubro que os encharcou juntos, as batalhas contra quem queria separá-los, a renúncia de Rafael, Genebra com suas alegrias e desafios, o retorno ao lar que sempre os esperava. Cada momento havia sido um passo em direção a este dia. Cada lágrima, cada risada, cada noite de insônia e cada amanhecer compartilhado. Às 5 da tarde, quando o sol começava sua descida dourada, Mariana caminhou até a praça do braço de seu irmão mais novo, agora um engenheiro brilhante que lhe devia sua educação. Os vizinhos formavam um corredor humano, decorado com pétalas de rosa, seus rostos radiantes de emoção. E no final do caminho, sob um arco de jasmins que perfumava o ar com recordações, esperava Rafael. Vestia linho branco, os pés descalços sobre as pedras portuguesas, um sorriso que continha anos de espera finalmente recompensada. Seus olhos cinzentos, aqueles que uma vez carregaram toda a tristeza do mundo, agora brilhavam com uma luz que Mariana reconhecia. Era o reflexo de sua própria felicidade. O celebrante, um velho amigo do bairro que havia obtido a licença especialmente para a ocasião, começou a cerimônia com palavras que ressoaram entre as paredes antigas. Estamos aqui para celebrar a união de duas almas que escolheram o caminho mais difícil, o caminho do amor verdadeiro. Um amor que não buscou conveniência, que não fugiu da dor, que se forjou no fogo da adversidade. Mariana sentiu as lágrimas se acumularem enquanto Rafael tomava suas mãos. As mãos dele, que uma vez assinaram contratos milionários, agora tremiam de emoção ao segurar as dela. Mariana, disse ele, sua voz se quebrando. Quando te conheci, era um homem que tinha tudo exceto o único que importa. Tinha dinheiro, mas não paz. Tinha poder, mas não propósito. Tinha uma vida que qualquer um invejaria e um vazio que ninguém via. Fez uma pausa, engolindo o nó na garganta. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não se herda nem se ganha.
se cultiva, se rega com paciência, se nutre com presença e floresce quando menos esperamos. Apertou suas mãos com mais força. Prometo cultivar nosso amor todo dia, regá-lo com atenção, nutri-lo com gratidão, protegê-lo das tempestades. Prometo ir devagar porque, com você, descobri que a pressa é inimiga da profundidade. Prometo te escolher, hoje e sempre, não porque é fácil, mas porque você é o lar que nunca tive. Mariana deixou que as lágrimas corressem livremente enquanto pronunciava seus próprios votos. Rafael, quando você entrou na minha floricultura aquela manhã, vi um homem perdido disfarçado de sucesso. Vi solidão por trás dos ternos caros e fome de conexão por trás da fachada impecável. Sorriu através das lágrimas. E também vi outra coisa. Vi possibilidade. A possibilidade de que alguém tão diferente de mim pudesse entender meu mundo, valorizar meus sonhos, caminhar ao meu lado, sem tentar me mudar. Respirou fundo antes de continuar. Você me ensinou que o amor não conhece fronteiras de classe nem de dinheiro, que o valor de uma pessoa não se mede em propriedades nem em títulos, que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas a forma mais corajosa de viver. Sua voz se quebrou. Prometo ser sua companheira em cada viagem, seu refúgio em cada tempestade, seu lembrete constante de que você merece todo o amor que o mundo tem para oferecer. Prometo plantar sementes de esperança com você, vê-las crescer e me maravilhar todo dia com a vida que construímos juntos. O celebrante sorriu enquanto os olhava. As alianças, por favor. Dona Conceição se adiantou com as alianças em uma pequena caixa de madeira entalhada. A aliança da avó de Rafael para Mariana e um anel simples que ela havia mandado fazer com o metal de um velho vaso que havia pertencido a seu pai. Enquanto trocavam as alianças, o sol se escondeu atrás dos prédios, tingindo o céu de laranjas e rosas. As primeiras estrelas apareceram sobre a praça, como se o próprio universo quisesse presenciar aquele momento. Pelo poder que me conferem as leis, e mais importante, o amor que esses dois demonstraram, declarou o celebrante. Eu os declaro marido e mulher. Podem se beijar. O beijo foi longo, profundo, carregado de promessas e memórias. Ao redor, os aplausos explodiram misturados com gritos e lágrimas de alegria. O violão começou a tocar samba, as crianças correram entre as cadeiras decoradas e o aroma do banquete preparado pelos vizinhos flutuou sobre a praça. Mariana e Rafael se separaram, suas testas unidas, respirando o mesmo ar. Conseguimos, sussurrou ela. Mal começamos, respondeu ele, e enquanto dançavam a primeira dança sob as estrelas, rodeados pela comunidade que os havia adotado e sustentado, souberam que aquela noite não era um final. Era o começo de tudo o que haviam sonhado. Uma vida construída sobre amor, propósito e a certeza de terem se encontrado no momento exato em que ambos estavam prontos para mudar. As flores da praça pareciam brilhar com luz própria, testemunhas silenciosas de um amor que havia provado que ir devagar não significa parar. Significa construir raízes tão profundas que nenhuma tempestade pode arrancar. 5 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da pequena estufa que Mariana havia construído no terraço de seu prédio, iluminando fileiras de lavanda, alecrim e jasmim que perfumavam o ar com seus aromas. Ela trabalhava entre os vasos, suas mãos ainda manchadas de terra como sempre, mas agora com algo diferente. Um pequeno anel de plástico rosa em seu dedo mínimo, presente de sua filha de 4 anos. Lua havia nascido numa noite de primavera, exatamente 2 anos depois do casamento, com os olhos cinzentos de seu pai e o sorriso radiante de sua mãe. Desde seus primeiros dias, mostrou uma fascinação pelas plantas que fazia Mariana rir. A menina passava horas observando como as sementes germinavam, falando com elas em sua língua de bebê, como se pudessem entendê-la. Rafael apareceu na porta da estufa com Lua nos braços, ambos despenteados da brincadeira matinal. Alguém quer ajudar a mamãe com as flores, anunciou. Lua estendeu seus bracinhos para Mariana, que a recebeu cobrindo-a de beijos. Quer plantar algo hoje, meu amor? Sementes! Exclamou a menina, apontando as bandejas de germinação. Sementes para o céu!
Mariana olhou Rafael com um sorriso cúmplice. Sementes para o céu era a forma como Lua descrevia as plantas que doariam a hospitais e asilos, um projeto que haviam iniciado no ano anterior e que já chegava a dezenas de instituições em todo o Rio. Sementes para o céu, repetiu Mariana, sentando a menina em seu pequeno banco de trabalho. Vamos plantar muitas hoje. Enquanto mãe e filha afundavam sementes na terra escura, Rafael as observou da soleira. 5 anos antes, jamais teria imaginado esta cena. Ele, com roupa casual e tênis velhos, contemplando as duas pessoas que mais amava no mundo, enquanto o aroma das plantas enchia o ar. O projeto social havia evoluído de formas inesperadas. Paula, a primeira aluna, agora dirigia uma rede de floriculturas comunitárias em 5 bairros do Rio, cada uma delas formando jovens da região. Lucas havia aberto seu próprio viveiro e empregava outros graduados do programa. A Fundação de Genebra havia replicado o modelo em 12 países, sempre mantendo a essência local que Mariana havia insistido em preservar. E Rafael havia encontrado seu próprio caminho. Depois de anos ensinando empreendedorismo em universidades, havia escrito um livro sobre negócios com propósito que se havia tornado texto de referência para escolas de administração em todo o Brasil. Não era o sucesso que sua família havia sonhado para ele, mas era infinitamente mais satisfatório. Marcelo, seu irmão, havia tentado uma aproximação 2 anos atrás. Um jantar desconfortável no qual reconheceu a contragosto que talvez tivesse se enganado. O dano não estava completamente reparado. Algumas cicatrizes levam décadas para sarar, mas pelo menos haviam encontrado uma paz frágil que permitia reuniões familiares ocasionais sem hostilidade aberta. Rosa, a mãe de Mariana, havia se tornado uma presença frequente em suas vidas. Vinha todo domingo almoçar, trazendo doces caseiros que Lua adorava, e passava as tardes contando histórias do pai de Mariana que ela nunca havia escutado. O muro entre mãe e filha havia desmoronado pedra a pedra, revelando por baixo um amor que sempre havia estado ali, só que enterrado sob camadas de medo e ressentimento. Papai, olha, chamou Lua, mostrando suas mãozinhas cobertas de terra. Tô suja igual a mamãe. Rafael se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. A melhor sujeira do mundo, princesa. É terra de sonhos. Mariana o olhou com olhos brilhantes. Terra de sonhos. Era uma frase que ele havia cunhado anos atrás, quando lutavam para manter a floricultura de pé. Havia sussurrado numa noite escura quando tudo parecia perdido. Estamos plantando em terra de sonhos. Demora mais para dar frutos, mas quando floresce, ninguém pode arrancar. Sabe que dia é hoje? Perguntou ela. Rafael fingiu pensar. O dia em que minha filha decidiu se tornar fazendeira profissional. Não sou fazendeira, sou florista, protestou Lua ofendida. Florista profissional, então. Mariana riu, limpando as mãos no avental. Hoje faz exatamente 7 anos que seu carro quebrou em frente à minha floricultura. Rafael ficou em silêncio por um momento, deixando que o peso daquela cifra se assentasse. 7 anos. 2.555 dias de se escolherem mutuamente, de crescer juntos, de construir algo que nenhum dos dois teria imaginado naquela primeira manhã, quando o destino decidiu parar um motor para iniciar um coração. 7 anos, repetiu. Você se arrepende de algo? De nada, absolutamente de nada. Lua, alheia à profundidade do momento, puxava a manga de seu pai. Papai, vamos ver a avó Conceição? Ela prometeu biscoitos. Dona Conceição, agora com 92 anos, continuava vigiando o bairro de sua janela, embora seus olhos já não vissem tão bem. Lua era sua adoração, sua pequena princesa do 2º andar, e guardava biscoitos de canela que assava especificamente para ela. Vamos depois de plantar, querida, prometeu Rafael. A família passou a manhã na estufa, enchendo bandejas de sementes, que eventualmente se transformariam em plantas que alegrariam quartos de hospital e mesas de asilos. Era um trabalho pequeno, comparado aos projetos globais que Mariana havia rejeitado, mas cada planta era um ato de amor tangível, concreto, real. Ao meio-dia, desceram para a floricultura que agora ocupava todo o térreo do prédio.
Paula os recebeu com abraços e o relatório semanal. As vendas iam bem. Os novos aprendizes mostravam promessa. O programa de doação a hospitais precisava de mais voluntários para as entregas. Eu posso ajudar nisso, ofereceu Rafael. Tenho as tardes livres essa semana. O grande empresário fazendo entregas de plantas? Brincou Paula. Ex-empresário. Agora só sou um homem feliz que gosta de dirigir pelo rio. Mariana o olhou com o mesmo assombro que sentia todo dia. Este homem que havia tido tudo e o havia abandonado, que havia escolhido uma vida modesta sobre um império vazio, que encontrava alegria em tarefas que antes teria considerado indignas de seu tempo. Eu te amo, sussurrou pegando sua mão. E eu você. Sempre. Lua puxava ambos em direção à porta, impaciente pelos biscoitos prometidos. Vamos, vamos, vó Conceição está esperando. Caminharam pelas ruas da Lapa, Lua pulando entre eles, enquanto suas mãos a balançavam no ar. O bairro havia mudado em 7 anos. Novos comércios, novos rostos. Mas sua essência permanecia intacta. O murmúrio de conversas nos bares, o aroma de comida caseira escapando pelas janelas. A música que brotava de cantos inesperados. Passaram em frente à Praça da Esperança Verde, onde a placa de bronze brilhava sob o sol do meio-dia. Um grupo de jovens trabalhava no jardim comunitário que havia surgido ao lado da floricultura, plantando tomates e pimentões sob a supervisão de um instrutor do programa. Mamãe, eu vou trabalhar lá quando crescer? Perguntou Lua, apontando o jardim. Você pode trabalhar onde seu coração te levar, meu amor. Então quero trabalhar com as flores, como você. Mariana sentiu o coração inchar. Não por orgulho de que sua filha seguisse seus passos, mas pela certeza de que, acontecesse o que acontecesse, Lua cresceria sabendo que o trabalho com significado era possível, que os sonhos valiam a pena, que o amor, verdadeiro, profundo, comprometido, existia fora dos contos de fadas. Chegaram ao prédio de Dona Conceição e subiram as escadas rangentes até o 2º andar. A senhora os esperava na porta, com uma bandeja de biscoitos nas mãos e um sorriso que enrugava todo o seu rosto. Meus meninos! Exclamou, embora Mariana e Rafael há muito tivessem deixado de ser meninos. Entrem, entrem! Os biscoitos estão quentinhos. Sentaram-se na pequena sala abarrotada de fotografias e lembranças de 92 anos de vida. Lua devorou biscoitos enquanto os adultos bebiam café e ouviam as histórias de Dona Conceição. Sempre as mesmas e sempre diferentes, adornadas com novos detalhes que a memória inventava ou recuperava. Sabem o que é o melhor de ficar velha? Perguntou a senhora num momento de quietude. O quê? Perguntou Lua com a boca cheia de migalhas. Ver crescer o que a gente plantou. Olhou Mariana e Rafael com olhos úmidos. Vocês dois. Vi desde o começo. Vi como se olhavam, como lutavam, como se recusavam a desistir. E agora olho para essa pequena, apontou Lua, e vejo o fruto de tudo isso. Uma menina feliz, com pais que se amam, com um futuro cheio de possibilidades. Mariana pegou a mão enrugada da senhora. A senhora fez parte de tudo isso, Dona Conceição. Cuidou da gente quando ninguém mais cuidava. Bobagem, só observava da minha janela. Observar é cuidar, interveio Rafael, e a senhora fez muito mais que observar. Nos deu abrigo, conselho, os melhores biscoitos do Rio. Dona Conceição riu, uma risada rouca, mas genuína. Bom, os biscoitos são mesmo os melhores. Isso vocês não podem negar. Passaram a tarde entre risadas e recordações, o tempo fluindo com a lentidão dourada das tardes bem vividas. Quando finalmente se despediram, o sol já se ocultava atrás dos prédios, pintando o céu das mesmas cores que 7 anos atrás haviam testemunhado o primeiro jantar de Mariana e Rafael. Caminharam de volta para casa com Lua dormindo nos braços de seu pai, exausta de brincar e comer biscoitos. As ruas se esvaziavam lentamente. As luzes dos postes começavam a piscar, e o rio se preparava para mais uma noite de histórias entrelaçadas. Sabe o que eu estava pensando? Disse Mariana enquanto subiam as escadas para seu apartamento. O quê? Que há 7 anos, quando seu carro quebrou, eu tinha certeza de que era um dia ruim. Mais um problema para resolver,
Mais uma complicação numa vida cheia de complicações. E agora? Agora sei que foi o melhor dia da minha vida. O dia que mudou tudo. Rafael a beijou suavemente, com Lua dormindo entre eles. Para mim também. Embora só tenha sabido muito tempo depois. Entraram no apartamento, pequeno, mas cheio de vida, de plantas, de fotografias que contavam uma história de amor e luta. Deitaram Lua em sua cama, cobrindo-a com o cobertor que a avó Rosa havia tricotado para ela. Depois, saíram para a pequena varanda onde os vasos de lavanda perfumavam o ar noturno. O rio se estendia diante deles, um mar de luzes e possibilidades. Lembra o que você me disse na primeira vez que jantamos juntos? Perguntou Mariana. Disse muitas coisas. Disse que ia devagar, que eu não precisava ter medo. Rafael sorriu, envolvendo-a com seus braços. E cumpri minha promessa. Cumpriu muito mais que isso. Me deu um lar, uma família, um propósito compartilhado. Você me deu muito mais. Me devolveu a vida. Ficaram em silêncio, contemplando a cidade que havia sido testemunha de sua história. Em algum lugar da Lapa, a floricultura dormia com suas flores esperando o amanhecer. Em algum lugar, os alunos do projeto sonhavam com futuros que agora pareciam possíveis. Em algum lugar, Dona Conceição observava as estrelas de sua janela, talvez pensando neles. Valeu a pena ir devagar? Sussurrou Mariana, repetindo a pergunta que havia feito anos atrás. Rafael a olhou com olhos que continham todo o amor do mundo. Cada segundo, respondeu. Cada segundo dos últimos 7 anos, e cada segundo dos próximos 50. 50. No mínimo. Temos muitas sementes para plantar ainda. Mariana riu, apoiando a cabeça em seu ombro. Então é melhor começarmos cedo amanhã. A gente sempre começa cedo. É nossa tradição. E assim, sob as estrelas do rio, 2 pessoas que haviam desafiado todas as probabilidades se abraçaram em silêncio. Não precisavam de palavras grandiosas nem promessas épicas. Apenas a certeza, renovada a cada dia, de que haviam escolhido bem. Haviam escolhido o amor sobre a conveniência. Haviam escolhido a profundidade sobre a velocidade. Haviam escolhido construir raízes antes de buscar asas. E nessa escolha, haviam encontrado tudo o que precisavam. Um amor que crescia devagar, mas firme, como as plantas que haviam aprendido a cultivar juntos. Um amor com raízes tão profundas que nenhuma tempestade podia arrancar. Um amor que a cada dia florescia de novo. Porque o amor verdadeiro não é um destino onde se chega. É um jardim que se cultiva dia a dia com paciência e esperança. E os jardins mais bonitos são aqueles que se plantam devagar,